Em meio a uma noite de tempestade, um homem fez uma promessa impensável. Uma jovem, sem saber, cruzou a porta que mudaria o destino de ambos. Mentiras e sonhos se entrelaçaram, até que a verdade exigiu coragem. E um amor improvável precisou nascer 2 vezes para sobreviver. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A tempestade desabava com uma fúria bíblica sobre o centro da cidade, chicoteando as amplas janelas de vidro do restaurante mais exclusivo da região. Lá dentro, o silêncio era quase tão pesado quanto o temporal lá fora, que abafava o jazz suave vindo das caixas de som. As poucas mesas, impecavelmente postas, refletiam o brilho dos lustres de cristal, mas estavam vazias, à exceção de uma no canto mais discreto, onde um homem afogava mágoas em copos de uísque que custavam mais do que o aluguel de muitos apartamentos. Ele era um homem de poucas palavras e muitos milhões. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, agora carregavam uma dor crua, desnudada. O terno de corte impecável estava desabotoado, a gravata afrouxada, um sinal de que a armadura de bilionário havia se desfeito. Horas antes, uma mensagem, curta e impessoal, havia chegado ao seu celular, um golpe seco que o atingiu onde ele menos esperava, o coração. Não dá mais. Me desculpe. A ilha privativa, o anel de diamantes que valia uma pequena fortuna, as promessas de um futuro desenhadas, com a precisão de um arquiteto, tudo havia escorrido ralo abaixo, levado pela correnteza de uma rejeição inesperada. Seu coração, antes blindado por contratos de bilhões e cifras astronômicas, sangrava pela primeira vez em anos. Ele, que controlava impérios e mercados, sentia-se impotente diante da dor de um amor perdido. Seus amigos, 2 homens de negócios tão bem-sucedidos quanto ele, tentavam em vão consolá-lo com piadas sobre o mercado de ações e a volatilidade dos sentimentos femininos. Mas nada adiantava. Cada gole do uísque caríssimo era um mergulho, mais profundo no abismo da desilusão. Foi então que, em meio à névoa do álcool e da dor, uma ideia insana, digna dos roteiros mais mirabolantes de telenovela, brotou em sua mente. Ele bateu o copo na mesa, o som ecoando no salão quase vazio. "Chega!" ele bradou, a voz embargada. Os amigos o olharam surpresos. Se o amor é real, não importa a fortuna, não importa o nome, o passado, nada. Eu vou provar isso. Um sorriso, amargo, quase maníaco, desenhou-se em seus lábios. Eu vou casar. Casar com a primeira mulher que entrar por aquela porta. Seus amigos riram, achando que era mais uma brincadeira de bêbado, mas nos olhos dele havia uma determinação gélida. Uma promessa que faria qualquer tabloide delirar. Do lado de fora, alheia a qualquer promessa insana, uma garota corria. Seus tênis surrados chapinhavam nas poças d'água. O cabelo castanho escuro grudado no rosto. A blusa de algodão encharcada. Ela fugia da tempestade, buscando abrigo, qualquer abrigo. Avistou a luz quente do restaurante e, sem hesitar, empurrou a pesada porta de madeira e vidro. O ar-condicionado gelado a atingiu e ela tremeu ofegante, os pulmões ardendo. Seus olhos percorreram o salão luxuoso e ela quase recuou. O lugar era deslumbrante, intimidante. Parecia um cenário de filme, com seus lustres cintilantes, as mesas impecáveis e o ar de riqueza em cada detalhe. Ela, com suas roupas simples e encharcadas, sentiu-se um peixe fora d'água. Estava prestes a se desculpar e ir embora quando uma voz grave e surpreendentemente gentil a chamou. "Por favor, não vá. Venha, sente-se. Posso oferecer-lhe um chá." "Quente?" Era ele, o homem do terno desabotoado. Ele se levantou e a convidou para a mesa, os amigos ainda rindo discretamente ao fundo. Ele notou o constrangimento dela e apressou-se em disfarçar a opulência do lugar. "Não se preocupe. O restaurante está fechando, mas eu sou o gerente e posso fazer uma exceção para uma alma perdida na tempestade." A mentira escorregou fácil de seus lábios, disfarçada sob um sorriso acolhedor. Ela hesitou, mas o calor,
Do chá parecia um convite irrecusável. Sentou-se na cadeira estofada, ainda um pouco tensa, enquanto ele pedia o chá e uma toalha para ela. Entre goles quentes e perguntas tímidas sobre o temporal, nasceu uma conversa que fluiu sem filtros. Ela era Ana, artista. Vivia de cafés e bicos, pintava o que via nas esquinas, as cores da cidade, os rostos anônimos. Ele, fingindo ser apenas o gerente, um homem simples que amava o que fazia, encantou-se por cada detalhe dela. O jeito despojado com que segurava a xícara, as pequenas manchas de tinta nas unhas, a coragem de não desistir de um sonho tão incerto. Bilionário, escondido atrás do terno sem gravata e da mentira de um gerente de restaurante, passou a viver uma vida dupla. De manhã, reuniões milionárias por chamadas secretas, decisões que moviam mercados, fusões e aquisições que redefiniriam o cenário econômico. À noite, café com Ana, em lugares simples que ela frequentava. Conversas sobre arte e sonhos, que o faziam esquecer balanços e fusões. Por semanas, ele sustentou a mentira, observando-a, fascinado. Enquanto isso, Ana lutava para pagar o aluguel do seu pequeno ateliê, juntava trocados para comprar novas tintas e sonhava com uma exposição que parecia impossível. Ele queria resolver tudo com uma canetada, um depósito generoso em sua conta, a compra de uma galeria inteira para ela, uma ligação que abrisse todas as portas do mundo da arte. Mas cada vez que olhava nos olhos dela, via a pureza e a paixão que o dinheiro não podia comprar. Ele lembrava que o amor de verdade, só seria verdadeiro se fosse conquistado, não comprado. E ali, na simplicidade e na verdade de Ana, ele começava a entender o que realmente importava. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em um ritmo peculiar para ambos. Para ele, o bilionário sem nome, as manhãs eram um turbilhão de números e estratégias, onde cada decisão valia fortunas. Seu escritório, na cobertura de um dos arranha-céus mais altos da cidade, era um santuário de poder, com telas que exibiam gráficos complexos e linhas telefônicas que conectavam continentes. Ninguém ali, nem mesmo seus diretores mais próximos, suspeitava da vida que ele levava ao cair da noite. À tarde, a transformação começava. O terno de grife era trocado por roupas mais discretas. A postura de magnata dava lugar à de um homem comum, e o carro blindado era substituído por um táxi, ou às vezes até mesmo o metrô. Ele se encontrava com Ana em cafés charmosos, galerias de arte independentes ou parques movimentados onde ela encontrava inspiração para suas telas. Ele ouvia fascinado, enquanto ela descrevia as cores do pôr do sol sobre os prédios antigos ou a melancolia de um rosto anônimo na multidão. Ana, por sua vez, vivia em uma bolha de otimismo e persistência. As manchas de tinta em suas roupas eram sua medalha de honra, e a luz em seus olhos, quando falava de arte, era mais brilhante que qualquer diamante. Ela não tinha ideia da verdadeira identidade do homem que a acompanhava em suas incursões pela cidade. Para ela, ele era apenas o gerente do restaurante, um homem gentil e interessado, com um olhar que parecia enxergar sua alma. Ele a incentivava, fazia perguntas que a faziam pensar, e a ouvia com uma atenção que ninguém nunca havia lhe dado. Ele queria, mais do que tudo, aliviar o peso de suas preocupações. Via as marcas de cansaço em seus olhos quando ela falava dos bicos que fazia para complementar a renda, ou a apreensão em sua voz quando o assunto era o aluguel atrasado do ateliê. Seu instinto de bilionário era acionar um de seus assistentes, fazer uma ligação, e em questão de horas, todos os problemas financeiros de Ana estariam resolvidos. Mas a imagem dela, correndo na chuva, buscando abrigo, e a verdade que ele havia prometido a si mesmo, que o amor não podia ser comprado, o freavam. Ele precisava que ela o amasse por quem ele era, não pelo que ele tinha. A mentira, no entanto, pesava. Cada vez que ela falava de suas dificuldades, um nó se formava em sua garganta. Ele se sentia um impostor, um traidor. Mas o medo de perder a conexão genuína que havia estabelecido com ela era maior. Ele temia que, ao revelar sua fortuna, a espontaneidade e a pureza da relação se quebrassem,
e ela o visse apenas como mais um homem poderoso e distante. Dia Ana apareceu para o café com uma expressão preocupada. Ela segurava um envelope amassado. "É o aviso de despejo", ela disse, a voz embargada. "Não consegui juntar o suficiente este mês. Vão me tirar do ateliê." As palavras dela foram como um soco no estômago dele. A ameaça era real, iminente. Ele não podia mais ficar parado. A mentira balançou. Ele precisava agir, mas sem revelar a verdade. Pensou rapidamente, sua mente de estrategista trabalhando, a 1000 por hora. "Ana", ele começou com uma calma que não sentia. "Eu também estou procurando um lugar novo. Meu apartamento atual está ficando pequeno. Que tal dividirmos um apartamento? Um gerente de restaurante dividindo aluguel é perfeitamente crível, não acha? Seria uma ajuda para ambos." A proposta era um risco, mas ele via nos olhos dela a desesperança e sabia que não havia outra saída imediata. Ele precisava mantê-la por perto, protegê-la e continuar a construir a ponte de confiança que a verdade, um dia, teria que atravessar. Ana o olhou, surpresa. A ideia era inusitada, mas a esperança acendeu em seus olhos. Ela pensou na proposta, ponderou os prós e os contras e, por fim, um sorriso hesitante surgiu em seus lábios. "Você faria isso?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. "Seria uma ajuda e tanto." Ele assentiu, um alívio percorrendo seu corpo. A mentira se aprofundava, mas a chance de estar perto dela, de ajudá-la, era um preço que ele estava disposto a pagar. Enquanto isso, nos bastidores, sua mente já maquinava um plano muito maior, algo que mudaria o destino de Ana para sempre, sem que ela soubesse que cada passo era orquestrado por ele. A proposta de dividir o apartamento, embora inusitada, foi a tábua de salvação para Ana. Ela aceitou com um misto de alívio e gratidão, sem desconfiar que a busca pelo novo lar seria meticulosamente orquestrada por ele. Nos dias seguintes, o bilionário, em sua persona de gerente de restaurante, encontrou um apartamento charmoso em um bairro que, para os padrões dela, era um sonho. Era espaçoso o suficiente para ter um ateliê separado, com uma luz natural invejável e uma vista inspiradora para um pequeno parque. O aluguel, ele garantiu, era uma pechincha que ele conseguiu com um amigo do ramo imobiliário. Na verdade, o imóvel pertencia a uma de suas muitas empresas e o valor do aluguel era um detalhe irrisório em seu orçamento. A mudança foi rápida. Ana, com suas poucas caixas de pertences e suas telas, mal podia acreditar na sorte. O apartamento, embora mobiliado de forma simples para manter a farsa, tinha toques de conforto que ela nunca havia experimentado. Ele, por sua vez, preparou um quarto para si que era um estudo de minimalismo, enquanto seu verdadeiro apartamento na cobertura permanecia intocado, um santuário de luxo e poder. A vida a dois começou, e com ela, o peso da mentira se tornou quase insuportável para ele. De manhã ele saía cedo para o restaurante, mas na verdade era para seu império. As reuniões por vídeo, antes feitas em seu escritório, agora eram realizadas em um café discreto ou no carro, com fones de ouvido e uma voz baixa, sempre atento para que Ana não desconfiasse de nada. As viagens de negócios, antes esporádicas, tornaram-se mais frequentes, servindo como desculpa para suas ausências prolongadas, quando precisava lidar com assuntos que exigiam sua presença física em outros estados ou países. Ana, absorta em sua arte, mal notava as peculiaridades de seu novo colega de apartamento. Para ela, ele era um homem trabalhador, dedicado e incrivelmente gentil. Ele a ajudava a esticar as telas. Preparava o café da manhã nos dias em que ela estava exausta e ouvia pacientemente suas divagações sobre as cores e as formas que via em tudo. A convivência forçada pela circunstância revelou uma intimidade inesperada. Eles compartilhavam risadas, silêncios confortáveis e a paixão dela pela arte, que ele passou a admirar profundamente. Enquanto a vida doméstica fluía, nos bastidores, o bilionário movia montanhas. Na surdina, usando toda a sua influência e seu vasto capital, ele começou a organizar a exposição de Ana. Contactou galerias de renome, aquelas que ela só sonhava em visitar.
Contratou os melhores curadores, especialistas em arte contemporânea e uma equipe de marketing que sabia como criar burburinho. Ele selecionou as obras dela que mais o tocaram, aquelas que capturavam a essência de sua alma, e as apresentou como um novo talento promissor, descoberto por um investidor anônimo, apaixonado por arte. Ele queria que a exposição fosse um sucesso estrondoso, não por vaidade, mas para que Ana finalmente recebesse o reconhecimento que merecia. Cada passo era calculado para que ela chegasse ao vernissage sem a menor desconfiança de sua participação. Ele inventava desculpas para levá-la a eventos de arte, para que ela se inspirasse, mas, na verdade, eram oportunidades para que ela fosse vista, para que seu nome começasse a circular nos círculos certos. Ana, alheia a tudo, sentia uma nova energia. O ateliê no apartamento novo era um refúgio, e a presença dele, mesmo que discreta, era um apoio silencioso. Ela pintava com uma intensidade renovada, suas telas ganhando vida com cores vibrantes e emoções profundas. A ameaça de despejo havia ficado para trás, e a esperança de uma exposição, antes um sonho distante, começava a parecer um pouco mais real, embora ela não soubesse o quão perto estava. A data do vernissage foi marcada. O convite, com o nome de Ana em destaque e o endereço de uma das galerias mais prestigiadas da cidade, chegou em suas mãos. Ela o abriu e seus olhos se encheram de lágrimas de incredulidade. Como isso aconteceu? Ela perguntou, a voz embargada, mostrando o convite a ele. Ele sorriu, um sorriso que escondia um misto de orgulho e apreensão. Parece que seu talento finalmente foi notado, Ana. Eu sempre soube que isso aconteceria. Ele a abraçou, sentindo o peso de sua farsa, mas também a alegria genuína por vê-la tão feliz. A noite da exposição se aproximava, e com ela, a inevitável explosão da verdade. A noite do vernissage chegou, carregada de uma eletricidade palpável. Ana, vestindo um vestido simples, mas elegante, que ele havia sugerido que ela comprasse. Na verdade, um presente sutil de uma das melhores boutiques da cidade, estava radiante. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e euforia. A galeria, normalmente um templo de silêncio e contemplação, estava repleta de pessoas, críticos de arte, colecionadores, jornalistas e curiosos, todos murmurando e apontando para suas obras. Ele estava lá discreto, misturado à multidão, observando-a de longe. Seu coração se enchia de um orgulho imenso ao vê-la conversar com entusiasmo sobre suas telas, explicando a inspiração por trás de cada pincelada. Os elogios eram unânimes. Críticos renomados teciam loas à sua originalidade e sensibilidade. Colecionadores disputavam suas obras e o nome de Ana circulava em jornais e revistas especializadas como a nova revelação da arte brasileira. O sonho impossível dela havia se tornado uma realidade esmagadora. Ana, em meio àquele turbilhão de reconhecimento, sentia-se flutuar. Era como se cada pincelada de sua vida, cada sacrifício, cada momento de dúvida tivesse culminado naquele instante. Ela procurou por ele na multidão, e quando seus olhos se encontraram, um sorriso genuíno e grato iluminou seu rosto. Ele se aproximou e ela o abraçou, um abraço apertado que transmitia toda a sua felicidade. Eu não sei como agradecer. De verdade, ela sussurrou, os olhos marejados. Isso é mais do que eu jamais sonhei. Foi então que o universo, com seu senso de drama implacável, decidiu que era hora de a verdade vir à tona. Enquanto eles conversavam, um dos curadores da galeria se aproximou, um homem elegante e um tanto bajulador. Ele estendeu a mão para Ana, parabenizando-a efusivamente, e então se virou para ele. Senhor, ele começou com um sorriso respeitoso. O senhor está satisfeito com o resultado? A exposição é um sucesso absoluto, como o senhor previu. A palavra senhor ecoou no ar, carregada de um peso que Ana não compreendeu de imediato. Mas o curador, percebendo o deslize, tentou se corrigir rapidamente. Quer dizer, o gerente... O senhor gerente... Era tarde demais.
Um funcionário da galeria, passando por perto, ouviu a conversa e, sem pensar, se adiantou, dirigindo-se diretamente a ele com uma reverência quase imperceptível. Senhor Almeida, o senhor gostaria que o carro fosse preparado? O nome. Almeida. O sobrenome que estampava manchetes de jornais, que era sinônimo de império, de fortuna, de poder. O sobrenome do homem que, há meses, ela conhecia apenas como o gentil gerente de restaurante. O chão sumiu sob os pés de Ana. O burburinho da galeria, os aplausos, os flashes das câmeras, tudo se transformou em um zumbido distante. Ela olhou para ele e para o homem que estava ao seu lado e viu em seus olhos a confissão silenciosa, o pânico contido. A mentira que ele havia construído tijolo por tijolo desmoronou em um instante, esmagando tudo o que ela acreditava ter construído com ele. Todo o reconhecimento, todas as vendas, cada elogio que havia recebido naquela noite, tudo parecia comprado, fabricado, uma farsa orquestrada por um bilionário entediado. O amor que ela pensava estar florescendo virou desconfiança amarga. Ela, a artista que pintava com alma, sentiu-se um fantoche, uma peça em um jogo de poder e manipulação. Você mentiu para mim, ela gritou, a voz embargada pela dor e pela traição, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O salão, antes barulhento, ficou em um silêncio constrangedor. Todos os olhares se voltaram para eles. Tudo isso foi uma farsa? Você comprou minha exposição? Comprou meu sucesso? Ele tentou se aproximar, estender a mão, mas ela recuou, a dor em seus olhos mais afiada que qualquer lâmina. Não me toque! Eu não acredito em uma palavra sua. Você é um mentiroso. Sem esperar por uma explicação, sem dar-lhe a chance de se defender, Ana se virou e correu. Correu para fora da galeria, para a noite fria, deixando-o sozinho de pé cercado por seus próprios quadros, que não podiam mais preencher o vazio que se abria em seu peito. O sucesso da exposição, o triunfo de sua arte, tudo se transformou em pó nas mãos dela, levado pelo vento gélido da traição. Ana correu sem destino, as lágrimas misturando-se à maquiagem borrada, o vestido elegante agora uma lembrança irônica da noite que deveria ser a mais feliz de sua vida. As luzes da cidade pareciam zombar de sua dor, e o ar frio da noite não era páreo para o incêndio que consumia seu peito. Ela não sabia para onde ir, apenas que precisava fugir. Fugir daquele homem, daquela mentira, daquele escândalo que, ela sabia, logo estaria estampado em todos os jornais. Chegou ao apartamento que dividia com ele, o gerente, e em um frenesi de raiva e desespero, jogou suas poucas roupas e telas em uma mala. Cada objeto que ele havia tocado, cada canto daquele lugar que eles haviam transformado em lar, parecia gritar a verdade cruel. Ela não podia mais respirar ali. Não podia mais olhar para as paredes sem sentir o gosto amargo da traição. Ligou para a única pessoa em quem confiava cegamente, sua irmã, Laura. Laura morava em uma pequena cidade do interior, longe do burburinho da capital. Um refúgio, de paz e simplicidade. A voz de Ana, embargada pelo choro, mal conseguia formar frases, mas Laura, com a intuição de irmã, entendeu a urgência. Estou indo, chego de manhã. Ana conseguiu dizer antes de desligar, o coração apertado. Pegou o primeiro ônibus disponível para o interior, sem se importar com a hora ou o destino exato. Encolheu-se no banco, observando a paisagem urbana se transformar em campos escuros. A mente dela era um turbilhão de emoções. Raiva, mágoa, vergonha. Como ela pôde ser tão ingênua? Como pôde confiar em um estranho a ponto de abrir seu coração e sua vida? O talento que ela tanto prezava, a arte que era sua alma, tudo parecia contaminado, manchado pela fortuna e pela manipulação dele. Chegou à casa de Laura ao amanhecer, exausta e vazia. A irmã a recebeu com um abraço apertado, sem fazer perguntas, apenas oferecendo o conforto silencioso que Ana tanto precisava. Nos dias que se seguiram, Ana se refugiou no colo de Laura, tentando entender o que havia acontecido. Era raiva pela mentira? Medo do amor que ele representava?
Um amor que poderia ter sido comprado? Ou a humilhação de ter sido enganada de forma tão grandiosa? A cada dia a linha entre a raiva e a confusão ficava mais tênue. Ela se sentia dilacerada entre o desejo de odiá-lo e a lembrança dos momentos de genuína conexão que haviam compartilhado. Enquanto Ana tentava juntar os cacos de sua vida no interior, ele, o bilionário, enfrentava o caos que havia criado. A notícia do escândalo explodiu nos tabloides. A nova musa da arte e o bilionário misterioso, um romance de mentiras e milhões, estampavam as manchetes. Sua reputação, antes impecável, agora estava manchada pela controvérsia. Mas ele não se importava com os negócios, com as ações caindo, com o julgamento público. Sua única preocupação era Ana. Ele tentou contatá-la, mas ela havia bloqueado todas as suas chamadas e mensagens. Enviou flores, cartas, presentes, mas tudo era devolvido. Ele sabia que havia cometido um erro colossal, que a mentira havia destruído a única coisa que ele realmente valorizava. Mas ele não desistiria. Com a mesma determinação que usava para fechar negócios multimilionários, ele começou a desmantelar seu império de mentiras e a reconstruir algo novo, algo que pudesse, talvez um dia, reconquistar a confiança dela. Vendeu obras valiosas de sua própria coleção de arte, aquelas que ele havia adquirido com o intuito de impressionar, de exibir seu poder. O dinheiro arrecadado, uma quantia exorbitante, foi o capital inicial para um projeto ambicioso. Ele criou um fundo de apoio a artistas emergentes, com foco em talentos independentes e sem recursos, aqueles que, como Ana, pintavam com alma e paixão, mas não tinham acesso ao mercado. O fundo foi batizado com um nome que remetia à simplicidade e à verdade, sem qualquer menção ao seu sobrenome. E na jogada mais ousada de todas, ele nomeou Ana como curadora principal do fundo, dando a ela controle total e independência para decidir quais artistas seriam apoiados, quais exposições seriam realizadas. Não era para reconquistá-la. Ele sabia que isso levaria tempo, talvez uma vida inteira. Era para devolver a ela o que ele havia, sem querer, tirado. A chance de ser grande por seu próprio mérito, de ter seu talento reconhecido sem a sombra de sua fortuna. A notícia da criação do fundo e do nome de Ana como curadora chegou até ela no interior. Laura leu a notícia em um jornal, hesitante, sem saber como Ana reagiria. Ana leu a matéria e, pela primeira vez em meses, a raiva deu lugar a uma pontada de surpresa, talvez até de esperança. Era uma oferta de redenção, um pedido de desculpas, em grande escala. O jogo de poder havia se transformado em um ato de respeito. A semente de um possível recomeço, plantada em meio ao caos, começava a germinar. A notícia do fundo e de sua nomeação como curadora-chefe atingiu Ana como uma onda complexa de emoções. A princípio, houve a incredulidade seguida por uma pontada de raiva renovada. Era mais uma manobra dele? Mais uma forma de controle, de tentar comprar seu perdão? Laura, no entanto, com sua calma habitual, a fez enxergar a situação por outra perspectiva. Ana, olhe para o que é isso, não para quem o fez, Laura aconselhou apontando para a matéria no jornal. É uma oportunidade para você, para a arte, para tantos artistas que sonham com o que você sonhou. Você pode transformar isso em algo bom, algo seu. As palavras de Laura ressoaram na mente de Ana. Ela passou dias em introspecção, caminhando pelos campos, sentindo o cheiro da terra molhada, tentando separar a dor pessoal da magnitude da proposta. O fundo era real, com um capital impressionante e uma estrutura robusta. Era uma plataforma que poderia mudar a vida de inúmeros artistas, exatamente como ela havia sonhado que a arte deveria fazer. A ideia de ter o poder de escolher, de apoiar, de dar voz a talentos desconhecidos era irresistível. Era a chance de reescrever a narrativa, de transformar a humilhação em empoderamento. A decisão foi difícil, mas clara. Ela a aceitaria, não como um sinal de perdão, mas como um ato de independência. Ela usaria os recursos dele para realizar sua própria visão, para construir algo que fosse genuinamente dela, sem a sombra de sua manipulação. Seria uma prova de que seu talento não precisava ser comprado e que sua força vinha de dentro.
Com uma determinação renovada, Ana entrou em contato com o escritório de advocacia responsável pela criação do fundo. A comunicação foi estritamente profissional. Ela aceitava a posição, mas impunha suas condições: total autonomia nas decisões artísticas e operacionais do fundo, e nenhuma interferência ou contato direto com o Sr. Almeida, a menos que fosse absolutamente necessário e formalmente agendado. Ela não queria vê-lo, não queria ouvi-lo. Queria apenas o controle sobre o que ele havia criado, para que pudesse moldá-lo à sua própria imagem. Do outro lado da linha, a equipe jurídica do bilionário transmitiu suas condições a ele. Um alívio silencioso preencheu o peito do homem. Ela havia aceito. Era um passo, um pequeno passo, mas era um começo. Ele compreendeu as condições dela, a necessidade de distância, a barreira que ela estava erguendo. Ele sabia que o caminho para a redenção seria longo e árduo, e que cada tijolo da confiança perdida teria que ser reconstruído com paciência e, acima de tudo, verdade. Ana retornou à cidade, mas não ao apartamento que havia dividido com Fayle. Laura a ajudou a encontrar um pequeno e charmoso apartamento no mesmo bairro, com um ateliê próprio, onde a luz natural era abundante e as paredes ainda não carregavam memórias dolorosas. Era um recomeço em todos os sentidos. Ela mergulhou de cabeça no trabalho do fundo. Com uma energia que surpreendia até a si mesma, Ana começou a montar sua equipe, a definir os critérios de seleção e a planejar as primeiras exposições. Ela visitava ateliês modestos, conversava com artistas emergentes, e seus olhos voltaram a brilhar com a paixão que a traição havia quase apagado. O fundo se tornou seu novo foco, sua nova tela, onde ela podia pintar um futuro mais justo e promissor para a arte. Ele, por sua vez, observava de longe, através de relatórios discretos e notícias nos jornais. Via o nome de Ana associado a projetos inovadores, a descobertas de novos talentos. Via seu sucesso, um sucesso que agora era inegavelmente dela. A cada notícia, um misto de orgulho e dor o invadia. O império que ele havia construído para ela estava prosperando sob sua liderança, mas a distância entre eles parecia intransponível. Ele sabia que a próxima etapa não seria sobre dinheiro ou poder, mas sobre a verdade nua e crua de seus sentimentos. E para isso, ele teria que esperar pacientemente por um sinal, por uma fresta na muralha que ela havia erguido entre eles. Os meses que se seguiram foram de intensa dedicação para Ana. O Fundo de Apoio a Artistas Emergentes, sob sua liderança, floresceu de uma forma que superou todas as expectativas. Ela provou ser não apenas uma artista talentosa, mas também uma curadora visionária e uma gestora perspicaz. O fundo lançou novos nomes no cenário artístico, promoveu exposições inovadoras em espaços públicos e galerias alternativas, e se tornou um farol de esperança para a nova geração de criadores. O nome de Ana, agora, era sinônimo de integridade e paixão pela arte, desvinculado de qualquer escândalo passado. Ela encontrava uma profunda satisfação em seu trabalho. As horas passadas no ateliê, pintando suas próprias telas, eram intercaladas com reuniões, visitas a outros ateliês e a organização de eventos. A ferida da traição ainda estava ali, uma cicatriz sensível, mas o propósito de sua nova vida a ajudava a seguir em frente. Ela havia reconstruído sua identidade, peça por peça, e se sentia mais forte e autêntica do que nunca. Ele, por outro lado, vivia em um purgatório de observação e arrependimento. Seus dias eram preenchidos com o império de negócios, mas sua mente estava sempre voltada para ela. Recebia relatórios detalhados sobre o progresso do fundo, sobre as escolhas de Ana, sobre o impacto que ela estava causando. Cada sucesso dela era um raio de luz em sua escuridão, mas também um lembrete doloroso da distância que os separava. Ele via as fotos dela em jornais e revistas, sorrindo, confiante, e sentia um aperto no peito. O desejo de se explicar, de pedir perdão, de tentar reconquistar sua confiança, era uma chama constante. A equipe jurídica do fundo, agindo como intermediária, era o único elo entre eles. Ele enviava sugestões, ideias para o fundo, sempre de forma anônima ou através
de seus advogados, e Ana as avaliava, aceitando ou rejeitando com base no mérito, sem saber a origem exata. Ele se contentava com isso, com a possibilidade de, mesmo que indiretamente, ainda contribuir para a paixão dela. O ápice do trabalho de Ana, no fundo, seria a Exposição Anual de Novas Vozes, um evento grandioso que reuniria os artistas mais promissores descobertos e apoiados pelo fundo. A exposição seria realizada em um dos museus mais prestigiados da cidade, um marco para a instituição e para a carreira de Ana. A mídia estava em polvorosa e a expectativa era enorme. Na noite da abertura, o museu estava lotado. A atmosfera era vibrante, com obras de arte inovadoras preenchendo os vastos salões. Ana, impecável em um vestido azul marinho, circulava entre os convidados, recebendo elogios e parabenizando os artistas. Ela irradiava confiança e orgulho. Era o seu momento, o seu triunfo, construído com suas próprias mãos. Ele estava lá, como sempre, discreto, em um canto mais afastado, observando-a. Havia uma cláusula no contrato do fundo que exigia a presença do fundador em eventos de grande porte, e ele havia insistido em cumpri-la, mesmo sabendo o risco que corria. Seus olhos não se desviavam dela, absorvendo cada gesto, cada sorriso. Ana, enquanto conversava com um grupo de colecionadores, sentiu um olhar sobre si. Seus olhos varreram o salão e, por um instante, encontraram os dele. O tempo pareceu parar. Todas as emoções reprimidas, a dor, a raiva, mas também uma estranha pontada de reconhecimento, vieram à tona. Ele estava ali, o homem que a havia enganado, mas que também havia lhe dado a oportunidade de sua vida. Ela hesitou por um momento, o coração batendo forte. Seus amigos e colegas notaram a mudança em sua expressão e seguiram seu olhar. Ele não se moveu, apenas a encarou com uma intensidade que parecia implorar por uma chance. Ana, com uma coragem recém-descoberta, tomou uma decisão. Ela se desculpou com o grupo e começou a caminhar em direção a ele. Cada passo era um ato de vontade, uma superação do passado. A multidão parecia se abrir para ela. Ele a observava se aproximar, o nervosismo evidente em seu rosto. Quando ela parou a poucos metros dele, o silêncio entre eles era ensurdecedor, apesar do burburinho ao redor. Nenhuma palavra foi dita, apenas o olhar dela, que varria o rosto dele buscando algo, uma verdade que ela ainda não sabia se existia. Ele, por sua vez, apenas a olhava, com uma mistura de admiração e uma dor profunda. Era a primeira vez que estavam tão perto desde a noite do escândalo. A tensão era quase palpável, e o futuro de ambos incerto pairava no ar. A conversa que tanto evitaram estava prestes a começar. O silêncio entre eles era um peso, mais denso que o ar rarefeito do museu. Ana foi a primeira a quebrá-lo, sua voz baixa, mas firme, carregada de meses de mágoa contida. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, os olhos fixos nos dele sem desviar o olhar. Não era uma pergunta de curiosidade, mas de desafio. Ele engoliu em seco, a garganta seca. Eu tinha que vir, ele respondeu, a voz rouca, quase um sussurro. Tinha que ver tudo isso, o que você construiu. Seus olhos varreram o salão, absorvendo a magnitude do sucesso dela. Um sucesso que ele havia ajudado a semear, mas que ela havia cultivado com suas próprias mãos. É incrível, Ana. Você fez um trabalho extraordinário. As palavras dele, embora sinceras, não suavizaram a expressão dela. "Não tente me bajular", ela disse, a voz subindo um tom, atraindo olhares curiosos de alguns convidados próximos. "Não depois de tudo, depois de me fazer de idiota." A dor em sua voz era palpável, um lembrete vívido da humilhação. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de súplica, mas recuou quando ela endureceu o olhar. Eu sei que eu errei, Ana. Eu sei que te machuquei. Não há desculpa para a forma como agi." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas, aquelas que pudessem atravessar a barreira que ela havia erguido. "Mas eu juro que não foi para te humilhar, nunca foi. Eu só queria te ajudar.
Queria que o mundo visse o seu talento, o que eu vi em você desde o primeiro momento. Ana riu, uma risada amarga. Ajudar, você me escondeu quem era, me enganou, me fez acreditar em uma vida que não existia. Você acha que é assim que se ajuda alguém? Não, não é, ele admitiu, a voz carregada de arrependimento. Eu fui um covarde. Tive medo de que você me rejeitasse se soubesse quem eu era, se soubesse da minha fortuna. Eu vi sua paixão, sua integridade, e tive medo de que o meu mundo, o mundo do dinheiro e do poder, a contaminasse. Eu queria que você me visse como um homem comum, não como um bilionário. Foi uma escolha errada e eu me arrependo profundamente de cada dia que passei mentindo para você. As palavras dele, ditas com uma sinceridade crua, atingiram Ana de uma forma inesperada. A raiva ainda estava lá, mas uma pontada de compreensão, mesmo que mínima, começou a surgir. Ela se lembrou dos momentos de genuína conexão, dos olhares, dos silêncios confortáveis. Seria possível que ele tivesse agido por medo, e não apenas por manipulação? O fundo, ela começou, a voz mais suave. Por que você fez isso? Por que me deu tudo isso? Ela gesticulou para o museu, para a exposição, para a vida que ele havia, de certa forma, lhe devolvido. Porque eu queria te dar o que você merecia, sem a minha sombra. Ele respondeu, os olhos marejados. Queria que você brilhasse por si mesma, sem que ninguém pudesse dizer que seu sucesso foi comprado. E por quê? Porque eu queria tentar consertar o que eu quebrei. Eu sei que o dinheiro não compra perdão, mas talvez pudesse criar uma ponte para a verdade, para que você visse que, apesar da minha mentira, o que eu sentia por você e a admiração pela sua arte eram reais. O burburinho do museu parecia se intensificar ao redor deles, mas Ana mal notava. Ela o encarava, tentando decifrar a verdade por trás de seus olhos. Ele parecia genuinamente arrependido, quebrado pela distância entre eles. A imagem do bilionário frio e calculista que ela havia construído em sua mente começou a vacilar, substituída por um homem que parecia tão perdido quanto ela. Eu não sei se consigo te perdoar, ela disse, a voz embargada, as lágrimas voltando a seus olhos. Ainda dói muito. Eu sei, ele respondeu, a voz quase inaudível, e eu não espero que você me perdoe agora, mas eu te peço, me dê uma chance de te provar, não com dinheiro, não com mentiras, com a verdade. Me dê uma chance de te contar tudo, de responder a todas as suas perguntas. Não aqui, não agora, mas em algum lugar quando você estiver pronta. Ana olhou para as próprias mãos, depois para os quadros que adornavam as paredes, suas criações, agora celebradas. Ela havia reconstruído sua vida, sua carreira. Mas o vazio em seu coração, o vazio que ele havia deixado, ainda estava lá. A proposta dele era um risco, um mergulho de volta em um passado doloroso. Mas também era a única chance de realmente entender, de talvez encontrar um fechamento ou, quem sabe, um novo começo. Ela levantou os olhos para ele, uma decisão silenciosa tomando forma. Eu vou pensar, ela disse, a voz ainda frágil, mas com um tom que não era de completa rejeição. Mas não espere nada, e não tente me forçar. Ele acenou com a cabeça, um fio de esperança acendendo em seu peito. Eu vou esperar, o tempo que for preciso. Com essa promessa tácita, Ana se virou e caminhou de volta para a multidão, deixando-o para trás. Mas desta vez, a porta não estava completamente fechada. A conversa havia sido dolorosa, mas necessária, e no ar pairava a incerteza de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, não parecia totalmente impossível. Os dias que se seguiram à exposição foram um turbilhão de emoções para Hannah. A imagem dele, parado no canto do museu, a sinceridade em seus olhos, as palavras de arrependimento, tudo se repetia em sua mente. Ela tentava se concentrar no trabalho, nas novas propostas para o fundo, mas a questão de dar a ele uma chance de se explicar a consumia. Laura, sua irmã, percebeu a inquietação e, com sua sabedoria tranquila, a incentivou a enfrentar a situação. Você não precisa perdoar, Ana, mas talvez precise entender, para o seu próprio bem, para que essa história não te persiga para sempre. A ideia de um encontro particular, longe dos olhares curiosos e do peso do passado,
começou a parecer menos assustadora e mais necessária. Ana sabia que, para seguir em frente de verdade, precisava de todas as peças do quebra-cabeça. Precisava ouvir a versão completa, sem filtros, sem interrupções. Uma semana depois da exposição, Ana enviou uma mensagem curta e formal através dos advogados do fundo. Estou disposta a conversar, em um lugar neutro, sem imprensa, sem segredos, apenas nós dois. A resposta dele veio quase instantaneamente, cheia de uma urgência contida. Onde e quando você quiser. Eu estarei lá. Ana escolheu um pequeno café discreto, em um bairro afastado, conhecido por sua tranquilidade e por não ser frequentado pela alta sociedade. Ela chegou primeiro, o coração batendo forte, as mãos suando levemente. Pediu um chá de camomila, tentando acalmar os nervos. Ele chegou pontualmente, vestido de forma simples, sem o terno impecável que ela estava acostumada a ver. Seus olhos, ao encontrá-la, revelaram uma mistura de alívio e apreensão. Ele parecia mais magro, cansado, e a aura de poder que o envolvia habitualmente estava ausente, substituída por uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Obrigado por vir, ele disse, a voz baixa, enquanto se sentava à mesa. Ana apenas acenou com a cabeça, indicando que ele deveria começar. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Eu sei que nada do que eu disser vai apagar a dor que te causei, mas eu preciso que você saiba a verdade, a minha verdade. Quando te conheci, eu estava em um ponto da minha vida onde o dinheiro e o poder tinham se tornado vazios. Eu tinha tudo, mas não tinha nada que realmente importasse. As pessoas ao meu redor só viam o sobrenome, a fortuna. Ninguém via o homem por trás disso. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na xícara de café à sua frente. Quando te vi pintando, tão genuína, tão apaixonada, tão alheia a tudo que o meu mundo representava, foi como um choque. Você não se importava com quem eu era, com o que eu tinha. Você se importava com a arte, com a verdade. E eu tive medo. Medo de que, se você soubesse quem eu era, tudo mudaria. Medo de que você me visse como todos os outros, como um cifrão ambulante. Eu queria que você me visse como o homem que te admirava, que acreditava no seu talento, que queria te ajudar a alcançar seus sonhos, sem a sombra do meu nome. A ideia de ser o gerente de restaurante foi uma loucura, eu sei. Uma desculpa patética para me aproximar de você sem a bagagem do meu sobrenome. Eu queria que você me conhecesse por quem eu era, não pelo que eu tinha. Ele levantou os olhos buscando os dela. Cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada risada, foi real para mim, Ana. Cada sugestão que eu te dei, cada passo que eu dei para te ajudar, foi porque eu realmente acreditava em você. E quando eu vi o seu sucesso, o seu brilho na exposição, eu senti um orgulho que o dinheiro nunca pôde comprar. Mas a mentira era um peso insuportável. Eu sabia que uma hora ela desabaria, e eu só esperava que, quando acontecesse, você pudesse ver que, apesar dela, meus sentimentos eram verdadeiros. Hannah o ouvia em silêncio, as palavras dele penetrando a couraça que ela havia construído. A raiva não desapareceu completamente, mas a compreensão começou a suavizá-la. Ela podia ver o medo nos olhos dele, a vulnerabilidade, a solidão, que talvez o tivesse levado a essa mentira. Ele não era apenas o vilão que ela havia pintado em sua mente. Era um homem complexo, com suas próprias inseguranças e arrependimentos. Eu não sei o que dizer, Ana finalmente murmurou, a voz embargada. Eu ainda estou magoada. Muito magoada. Você me tirou a chance de ter um sucesso que fosse puramente meu, sem a sombra de um bilionário por trás. Você me roubou a inocência de acreditar que tudo aquilo aconteceu apenas pelo meu talento. E eu entendo isso, ele respondeu com a voz embargada. E eu daria tudo para voltar no tempo e fazer diferente, mas eu não posso. O que eu posso fazer é te pedir perdão de novo e te mostrar a partir de agora que eu sou digno da sua confiança. Não com dinheiro, Ana, com a verdade, com o tempo. O chá de camomila de Ana esfriou na xícara. Ela olhou para ele, para o homem que a havia enganado,
mas que agora parecia tão nua e vulnerável. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia sido dita, e com ela, uma porta, antes trancada a 7 chaves, se abriu um pouco, revelando um caminho, incerto, mas talvez, apenas talvez, um caminho para a cura. O perdão não estava ali, não ainda, mas a compreensão, sim, e isso, por enquanto, era o suficiente para um começo. O silêncio do café, antes preenchido pela confissão dele, agora ecoava na mente de Ana enquanto ela caminhava pelas ruas movimentadas. O ar fresco da noite parecia aliviar a tensão em seus ombros, mas não a confusão em seu coração. As palavras dele, o medo, a solidão, o desejo de ser visto por quem ele era, e não pelo que tinha, ressoavam com uma estranha melancolia. Ela havia esperado raiva, arrogância, talvez até mais mentiras. Em vez disso, encontrou uma vulnerabilidade que a desarmou. A raiva não havia desaparecido por completo, mas estava diluída, tingida por uma nova camada de compreensão. Ele não era apenas o monstro que a havia enganado. Era um homem complexo, com suas próprias feridas e inseguranças. Isso não justificava a mentira, mas a tornava, de alguma forma, mais humana. Nos dias seguintes, Ana se viu em um estado de introspecção profunda. Ela continuou a se dedicar ao fundo, mas agora cada decisão, cada projeto, parecia ter um novo significado. O sucesso era dela, sim, mas a origem, por mais distorcida que fosse, estava ligada a ele. Ela precisava separar as coisas, solidificar sua própria identidade, independentemente de qualquer influência. Ele, por sua vez, respeitou o espaço que ela havia implicitamente pedido. Não houve mensagens, nem ligações, nem tentativas de contato. Apenas a comunicação formal através dos advogados, que continuavam a gerenciar os aspectos burocráticos do fundo. Ele observava de longe paciente, aguardando qualquer sinal de que a muralha, agora rachada, pudesse ceder um pouco mais. Certa tarde, enquanto Ana revisava propostas de novos artistas, uma ideia a atingiu. Uma das propostas era de um jovem escultor que trabalhava com materiais reciclados, criando peças de arte impressionantes a partir do lixo. Era um projeto ambicioso, que exigiria um investimento considerável em infraestrutura e logística. O fundo, por si só, não teria os recursos para bancar a escala total do projeto. Ana se viu em um dilema. Ela acreditava profundamente no potencial do artista e na mensagem de sua arte. Era exatamente o tipo de projeto que o fundo deveria apoiar. Mas a escala era um problema. E então a ideia, quase um sussurro em sua mente, surgiu. Ele tinha os recursos, as conexões, a capacidade de tornar aquilo possível. A ideia a fez hesitar. Seria um passo para trás? Uma concessão? Ou seria uma forma de usar os recursos dele para um bem maior, mantendo sua autonomia? Era uma prova de fogo para a nova dinâmica que se desenhava entre eles. Ela não o procuraria para si mesma, mas para a arte, para o propósito que agora os unia, ainda que de forma indireta. Com um suspiro, Ana redigiu um e-mail formal para a equipe jurídica, com cópia para o próprio Sr. Almeida. Ela detalhou o projeto do escultor, a visão por trás dele e a necessidade de um investimento adicional que ia além do orçamento atual do fundo. Ela não pediu, não implorou. Apenas apresentou os fatos, a oportunidade, e deixou a decisão nas mãos dele. A resposta veio em menos de 1 hora. Não uma resposta formal dos advogados, mas um e-mail direto dele para ela, pela primeira vez em meses. O assunto era Projeto Escultor. O corpo da mensagem era conciso. Ana, concordo plenamente com a visão. O investimento necessário será coberto. Não há necessidade de envolver o fundo diretamente nessa parte. Apenas me mantenha informado sobre o progresso e, se possível, gostaria de ver o trabalho do artista em primeira mão. Com sua permissão, claro. Não havia uma única palavra de arrependimento, de súplica ou de qualquer coisa pessoal. Apenas profissionalismo, confiança em seu julgamento e um pedido discreto para se conectar com a arte que ela tanto amava. Era um gesto de apoio incondicional, sem strings attached, e uma demonstração de que ele estava disposto a contribuir
sem interferir em sua liderança. Ana leu o e-mail várias vezes. Uma pequena, quase imperceptível barreira em seu coração cedeu um pouco mais. Ele estava ouvindo. Ele estava respeitando. Ele estava contribuindo para a visão dela, sem tentar controlá-la. Ela respondeu com a mesma formalidade, mas com um toque de algo mais, algo que se assemelhava a um reconhecimento. Agradeço o apoio ao projeto. Manterei você informado. Quanto à visita, podemos agendar um horário com o artista quando o ateliê estiver pronto. Não era um perdão, longe disso, mas era um passo cauteloso em direção a um terreno desconhecido, onde a relação entre eles poderia, talvez, se reconstruir não sobre as ruínas de um amor traído, mas sobre o respeito mútuo e uma paixão compartilhada pela arte. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, não parecia totalmente sombrio. A visita ao ateliê do jovem escultor foi agendada para uma tarde de sábado, um dia em que o museu e o fundo estariam menos movimentados. Ana chegou primeiro, acompanhada pelo artista Lucas, um rapaz tímido, mas com um brilho intenso nos olhos quando falava de sua arte. Ela havia se preparado mentalmente para o encontro, decidida a manter a conversa estritamente profissional, focada no projeto e no talento de Lucas. Ele chegou alguns minutos depois, pontual como sempre. Vestia jeans e uma camisa casual, uma tentativa de se misturar ao ambiente artístico, mas sua postura ainda exalava uma autoridade discreta. Seus olhos encontraram os de Ana por um instante, um reconhecimento silencioso, antes de ele se voltar para Lucas com um sorriso genuíno. É um prazer conhecê-lo, Lucas, ele disse, estendendo a mão. Ana me falou muito sobre seu trabalho. Estou ansioso para ver suas criações. Lucas, um pouco intimidado pela presença do bilionário, mas animado pela oportunidade, começou a guiá-los pelo ateliê improvisado, um galpão espaçoso repleto de peças de metal retorcido, plásticos coloridos e madeira bruta. As esculturas, imponentes e cheias de significado, transformavam o lixo em arte, contando histórias de consumo e renascimento. Ana observava a interação, notando como ele se interessava genuinamente pelas explicações de Lucas, fazendo perguntas pertinentes sobre o processo, a inspiração e os desafios técnicos. Não havia arrogância em sua voz, apenas curiosidade e respeito. Ele não era apenas um investidor, ele parecia entender a alma do artista. Em um determinado momento, Lucas explicava a complexidade de uma peça que representava uma floresta, devastada, feita inteiramente de componentes eletrônicos descartados. É sobre a nossa relação com a tecnologia, como ela nos conecta e nos destrói ao mesmo tempo, o escultor explicou, gesticulando para os fios expostos e as placas de circuito. Ana, que já conhecia a peça, estava prestes a adicionar um comentário sobre a textura quando ele interveio. É como se cada chip fosse uma folha, e os fios, as raízes, mas são raízes que se alimentam de algo artificial, não da terra. A beleza está na ironia. Ana o olhou surpresa. Era uma observação perspicaz, que capturava a essência da obra de uma forma que ela mesma não havia articulado. Por um breve momento, eles se olharam, e um fio invisível de compreensão mútua pareceu se estender entre eles. Uma conexão baseada não no passado doloroso, mas na paixão compartilhada pela arte. A visita durou mais de 1 hora. Ao final, ele se virou para Lucas. Estou impressionado, Lucas. O projeto terá todo o apoio necessário. E mais do que isso, eu gostaria de ver suas obras expostas em um espaço que lhes dê a visibilidade que merecem. Talvez possamos pensar em uma galeria maior, ou até mesmo um museu, além do que o fundo já planeja. Lucas mal conseguia conter a empolgação, os olhos brilhando. Isso seria incrível, senhor. Quando se despediram, de Lucas, Ana e ele ficaram sozinhos por um momento na entrada do ateliê. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Ele é muito talentoso, Ana disse, quebrando o silêncio. Obrigada por ter vindo e por ter se comprometido, tanto com o projeto.
Não há de quê, ele respondeu, seus olhos fixos nela. É um privilégio poder apoiar algo tão significativo. E foi bom ver você trabalhando, Ana. Você está em seu elemento. O elogio, simples e direto, fez o coração de Ana dar um leve salto. Era um reconhecimento genuíno, sem a carga do passado. Eu estou feliz com o que estou fazendo, ela admitiu, permitindo-se um pequeno sorriso. Eu posso ver isso, ele disse, e o sorriso dele, antes tão raro, agora parecia mais leve, menos forçado. Acho que a arte tem um jeito de curar as coisas, não é? Ana o olhou. A frase era carregada de um significado que ia além do projeto de Lucas. Era uma alusão à própria ferida dela, a forma como a arte de fato a estava curando. Ela não, respondeu diretamente, mas um aceno de cabeça sutil foi sua resposta. Eu preciso ir, ela disse apontando para o relógio. Tenho outro compromisso. Claro, ele respondeu sem insistir. Até a próxima, Ana. Enquanto Ana se afastava, ela sentiu um leve alívio. A visita não havia sido um desastre. Havia sido produtiva. E, de alguma forma, havia aberto uma nova fresta. A raiva ainda não havia se dissipado completamente, mas a compreensão e o respeito mútuo estavam, lentamente, construindo uma ponte sobre o abismo que os separava. Era um começo cauteloso, mas um começo, de fato. E ela se perguntou pela primeira vez sem medo o que viria a seguir. As semanas que se seguiram transformaram a relação entre Ana e ele em uma dinâmica de colaboração profissional surpreendente. O projeto de Lucas, o escultor, floresceu sob o apoio irrestrito dele, e Ana se viu trabalhando lado a lado com o homem que a havia enganado, mas que agora se mostrava um parceiro incrivelmente eficaz e respeitoso. Reuniões sobre o fundo, antes tensas e formais, tornaram-se mais fluídas, quase rotineiras. Eles discutiam estratégias para novos investimentos, avaliavam portfólios de artistas emergentes e planejavam a expansão do alcance do fundo. Ana observava-o com uma nova perspectiva. Ele era perspicaz, com uma mente afiada para os negócios e uma intuição notável para a arte. Suas sugestões eram sempre ponderadas, e ele nunca tentava impor sua vontade, mas sim oferecer recursos e apoio. Ele parecia genuinamente interessado em cada detalhe, desde a curadoria de uma exposição até a logística de transporte de uma obra de arte. Essa dedicação, tão diferente da imagem do bilionário frio que ela havia construído, confundia-a. Certa tarde, após uma longa reunião, sobre a aquisição de um novo espaço para exposições, eles se encontraram sozinhos na sala de conferências. Os papéis estavam espalhados sobre a mesa, os diagramas do novo projeto ainda visíveis no telão. O silêncio que se seguiu não era mais tenso, mas quase confortável. Este projeto é ambicioso, Ana comentou, quebrando o silêncio enquanto arrumava suas anotações. Mas acho que é exatamente o que o fundo precisa para dar o próximo passo. Ele acenou com a cabeça. Concordo. E você tem sido fundamental para isso, Ana. Sua visão para a arte, sua capacidade de identificar talentos, é inspirador. O elogio a pegou de surpresa. Ela sentiu um leve rubor nas bochechas, algo que não acontecia há muito tempo. Estamos trabalhando bem juntos, ela respondeu, tentando manter a voz neutra. Estamos, ele confirmou, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. É diferente do que eu esperava, mas de um jeito bom. Ana hesitou. O que você esperava? Ele suspirou, olhando para a janela, onde a cidade começava a acender suas luzes. Eu esperava que você me odiasse para sempre, que nunca mais quisesse me ver. E eu não te culparia por isso. Mas essa oportunidade de trabalhar com você, de ver seu talento em ação, de contribuir para algo que você ama, é um tipo de redenção que eu não achei que teria. A honestidade em sua voz era palpável. Ana sentiu uma pontada no peito. A raiva, que antes era uma chama ardente, agora era uma brasa, ainda quente, mas controlável. Ela se lembrou das palavras de Laura. Para que essa história não te persiga para sempre. Talvez trabalhar com ele, ver o lado bom de sua influência, fosse parte do processo de libertação.
Ainda há muita coisa que eu preciso processar, ela disse, sua voz suave. A confiança é algo difícil de reconstruir. Eu sei, ele respondeu, seus olhos voltando para ela, cheios de uma compreensão que a desarmou. E eu não estou pedindo por isso agora. Só estou grato por você ter me dado essa chance de provar que posso ser um parceiro digno de seu respeito. O celular dela vibrou. Era uma mensagem de Laura, perguntando se ela queria jantar. Ana olhou para o relógio. Já era tarde. Eu preciso ir, ela disse, pegando sua bolsa. Claro, ele respondeu, levantando-se. Ele hesitou por um momento. Depois acrescentou quase casualmente. Se você não tiver planos, há um pequeno restaurante italiano na esquina. A comida é excelente e eu adoraria continuar essa conversa, se você quiser. Não era um convite. Para um encontro romântico, não explicitamente. Era um convite para estender a conversa, para talvez cruzar a linha tênue entre o profissional e o pessoal, mas de uma forma sutil, quase imperceptível. Ana o olhou, ponderando. A tentação de recusar, de manter a distância segura, era forte, mas a curiosidade e uma estranha sensação de que havia mais a ser dito a impulsionaram. Ela pensou em Laura, em sua própria necessidade de entender, de curar. Tudo bem, ela disse para sua própria surpresa, mas sem falar de negócios, apenas conversa. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele, um sorriso que ela não via há muito tempo e que, de alguma forma, a fez lembrar dos dias antes da mentira ser revelada. Combinado, ele respondeu, e o caminho para o pequeno restaurante italiano parecia, de repente, muito menos assustador. O abismo ainda existia, mas uma ponte estava sendo construída, não de concreto, mas de conversas, respeito e, talvez, uma esperança recém-descoberta. O pequeno restaurante italiano era aconchegante, com luzes baixas, toalhas xadrez e o aroma reconfortante de alho e tomate. Eles foram conduzidos a uma mesa discreta no canto, longe da agitação da entrada. O burburinho suave das conversas e o tilintar dos talheres criavam uma atmosfera íntima, quase protetora. Os primeiros minutos foram preenchidos por um silêncio educado enquanto folheavam os menus. Ana sentia uma mistura de apreensão e curiosidade. A promessa de apenas conversa pairava no ar, e ela se perguntava o que isso realmente significaria. "O que você recomenda?" Diana perguntou, quebrando o gelo, os olhos fixos no cardápio. Ele sorriu. "O carbonara é excelente, mas o risoto de cogumelos também é uma ótima pedida. Eles fazem tudo com ingredientes frescos." Fizeram seus pedidos, e quando o garçom se afastou, o silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Menos tenso, mais expectante. "Então," Ana começou, levantando os olhos para ele. "Sem negócios. O que mais você faz, além de financiar projetos de arte e ser um bilionário?" Misterioso? Havia um leve tom de brincadeira na última parte, um sinal de que a guarda dela estava um pouco mais baixa. Ele riu, um som genuíno que a fez lembrar dos primeiros dias, quando ele era apenas o gerente de restaurante, e a vida parecia mais simples. "Bem, eu leio muito. Gosto de história, especialmente história da arte. E viajo, não a trabalho, mas para ver o mundo, as culturas, as paisagens." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela. "E você? O que você faz quando não está revolucionando o mundo da arte?" Ana pensou por um momento. "Eu pinto, é claro, mas não para exposições, não mais. Apenas para mim. É a minha forma de processar as coisas. E gosto de cozinhar, experimentar receitas novas, principalmente doces." "Doces?" Ele perguntou, uma sobrancelha arqueada. "Não imaginava você como uma confeiteira." "Há muitas coisas que você não imaginava sobre mim," ela respondeu, um leve sorriso brincando em seus lábios. "Assim como há muitas coisas que eu não imaginava sobre você." A conversa fluiu a partir daí, saltando de um tópico para outro. Eles falaram sobre a infância, sobre livros que os marcaram, sobre lugares que sonhavam em visitar. Ele contou sobre a pressão de crescer em uma família tão proeminente, a expectativa de seguir os passos do pai, a solidão que vinha com a riqueza. Hannah, por sua vez, compartilhou memórias de sua pequena cidade natal.
a paixão precoce pela arte, os desafios de tentar se firmar em um mundo que muitas vezes parecia ignorar o talento bruto. Ela o observava enquanto ele falava, notando os gestos das mãos, a forma como seus olhos se iluminavam ao discutir um tópico que o interessava. Ele não era mais o homem que a havia enganado, nem o bilionário distante. Era apenas um homem sentado à sua frente, compartilhando pedaços de sua vida. E, surpreendentemente, ela se viu ouvindo, não com raiva, mas com uma crescente sensação de empatia. Eu sempre quis ir à Toscana, Ana disse em um determinado momento enquanto comiam a massa. Ver os campos de girassóis, as cidades históricas, pintar lá seria um sonho. É lindo, ele concordou. Passei um tempo lá quando era mais novo. Há um pequeno vilarejo San Gimignano que parece ter parado no tempo. As torres medievais, as ruas de pedra, é mágico. A conversa se estendeu por horas. Eles riram, trocaram histórias e, por alguns momentos, a sombra do passado parecia diminuir, substituída por uma conexão humana simples e inesperada. Não havia promessas, nem pedidos de perdão explícitos. Apenas a presença um do outro, a troca de ideias, a redescoberta de que, por trás das mentiras e das mágoas, existiam duas pessoas que de alguma forma ainda se entendiam. Quando o restaurante começou a esvaziar, eles perceberam que eram um dos últimos clientes. Já é tarde, Ana disse com um suspiro, uma pontada de surpresa por como o tempo havia voado. É, ele concordou, mas não havia pressa em sua voz. Ele pagou a conta insistindo, apesar da tentativa de Ana de dividir. Ao saírem para a rua, o ar da noite estava fresco e agradável. Eles caminharam em silêncio por alguns quarteirões, o som dos próprios passos ecoando na rua quase vazia. Obrigada pelo jantar, Ana disse, parando em uma esquina. Foi bom. Eu que agradeço, Ana, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela no escuro. Foi muito bom. Não houve tentativa de prolongar o momento, nem um convite para um próximo encontro. Apenas um reconhecimento mútuo de que algo havia mudado. Uma barreira havia sido derrubada, e a conversa, que parecia impossível,